Amados, boa noite. Meu Deus, 15 dias a nossa família não se reúne, não pode. Mas é assim, sempre primeiro a família, não? Então, a gente já curtiu os filhos que vieram e cá estamos unidos no amor de Jesus para continuar nos esclarecendo, nos transformando moralmente com as diretrizes do Mestre Jesus. Beleza? Que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu trabalho, o seu lar, as pessoas que te cercam, tudo. Que Jesus tenha compaixão e faça isso conosco, certo? Então, oi filha, boa noite. A gente não tem se falado nada, né filha? Precisa se falar. É uma correria sem fim, mas está ótimo. Então, nós estamos em O Livro dos Espíritos, livro terceiro já, muito bom, capítulo 1, vamos trabalhar a lei divina ou natural. E o item de hoje é muito simples, o bem e o mal. E nós todos sabemos quando praticamos o bem ou quando praticamos o mal. Mas vamos então para a questão 629 de O Livro dos Espíritos. Essa bênção aqui é uma dádiva isso daqui. Na questão 629 está a seguinte pergunta: que definição se pode dar da moral? Porque hoje, deixa eu pôr isso daqui, porque às vezes a letrinha está pequena. Porque hoje, com referência às colocações de moralidade, está bem defasado. Nós sabemos, porque as leis morais estão na consciência. Nós sabemos, mas não praticamos. Não colocamos em prática. Então a pergunta é: que definição pode se dar da moral? Moral? Aí os espíritos respondem: a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sob a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. E aí quando fala o homem, é o homem e a mulher. Tudo nós sabemos. Só que a matéria densa nos coloca muitas vezes num caos, numa situação desaprovadora aos olhos de Deus. E interessante, sempre gosto de citar algum exemplo das coisas que eu vivo, principalmente com referência ao educandário, que agora, dia 22, inaugura o seu prédio novo. Vai ser uma festa. Um menino, uma graça de criatura, 11 anos, chegou na diretoria, professora Valdirei, você entrou, alô, beija lá. Sabe o que eu estou fazendo? Não, eu estou lendo Mateus. Meu Deus, mostra para mim. Aí ele pegou uma Bíblia pequenininha, um Novo Testamento. Nesse livrinho pequenininho está o Novo e o Velho Testamento. E está lá, Mateus. Pois é, o Evangelho. Mas por que uma criança de 10 anos, 11 anos,
está interessada. Aí eu fiquei imaginando que espírito é esse, meu Deus, que maravilhosamente. Aí vem cá. Agora eu vou te contar quem foi Mateus. Aí conversei com ele das coisas que a gente estuda, que Mateus era um cobrador de impostos, aquelas histórias que a Amélia Rodrigues nos fala no domingo. E eu fiquei encantada, porque eu falei, gente, oi Marcos, boa noite, amor. Eu fiquei encantada porque no meio de 300 crianças, você encontra uma criança de 11 anos que faz tudo, fanfara, parará, e está lendo Mateus. Escuta aqui, ninguém. Nós aqui não estamos lendo, né, filha? Nem o Marcos. É. Por que que essa criatura está com ela? Porque é o bem. É o bem. Essa criatura, claro que vai ser uma criatura de bem e vai usar otimamente os talentos que nós vamos ver depois no livro, no Evangelho. Então, aqui está bem bonito isso, hein, gente? Ó, a moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, você vai saber distinguir o que é o bem e o mal. Falando das colocações materiais, beber não pode, drogar não pode, trair não pode. Por que não pode? Pode, só que depois vai arcar com todas as consequências, porque o livre-arbítrio escolheu, vai ter que cumprir o que é reto ou não reto. Então já está aqui. Então a criatura do bem, ela observa a lei de Deus, mas não precisa ficar lembrando. Ele é igual essa criança que eu vi. E vamos para 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? Todos nós. Mas pode ser de 5 anos, 6 anos, 7 anos, já sabe o que é bem e mal. Mentir. Por isso que eu gosto da minha mãe, lembro bem, porque minha mãe, a pedagogia era da vara. Como é que ia domar a Valdeirês pequenininha, que falava, eu vou ali? Ela falava, não, aí eu vou. Aí apanha, aí não vai mais. Então, como se pode distinguir o bem e o mal? Porque assim, nós reencarnamos com propostas. E aí chega aqui, faz tudo o que não devia, e pode alguém dar conselho, pode, não adianta. Se a criatura tem que passar por essas colocações, vai passar. Está perdida? Não. Essa é a beleza da doutrina. Por quê? Gente, Deus não tem pressa e todos têm oportunidade de recomeçar. Demora, cada um no seu tempo, na sua hora. Oi, Sheila, linda, São Paulo, boa noite, amor. Então você veja bem, como se pode distinguir o bem e o mal? Resposta dos Espíritos. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. As leis morais, as 10, 11. E o mal, tudo aquilo que está afastado das leis de Deus. A humildade é o bem. O egoísmo é o mal. A vaidade, se for a benefício do próximo, é um bem. Entende? O orgulho é um mal. Então, como é que a pessoa vai achar que ela é a mais importante, é a mais bela, é a mais tudo, se ela não é? Porque a parte moral é que importa. Entende? E aí é bem claro, o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus.
E o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se com a lei de Deus. É conformar, porque não é tudo que acontece com você como você gostaria que fosse. Entende? E você, infringindo a lei de Deus, você está fazendo o mal. Quem foi que falou que poderia beber? Que poderia drogar? Que poderia mentir? Que poderia maltratar um idoso? Quem foi? Onde está isso? Então é tudo, gente. O homem, digo homem e mulher, sabe o que é o bem e o que é o mal. E se toma uma atitude inadequada, tem que entender que tudo aquilo que você semear, você vai colher. É inevitável. Não tem jeito. Então, por isso que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos para nortear melhor o nosso caminhar. Porque não é só reunião mediúnica, não é só tomar passe, não é só fazer live. Não! Amar incondicionalmente. Instruir sempre. Instruir sempre. E caridade para com tudo e para com todos. Eu, quando faço um relatório circunstanciado da Casa Sopa, eu me admiro bastante. Por quê? Porque assim, olha, quantos pratos de comida no mês? 580 pratos foram servidos, matando a fome. Mas quem vai lá tomar sopa é vagabundo, é drogado, é bêbado. Eu sei. Mas ele está nessa condição, resgatando débitos. E a gente, quando nega, está arrumando débitos. Então, é tão lindo os ensinamentos da doutrina que não tem privilégio para ninguém. Aí você põe a mão na cabeça, você fala, meu Deus, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não ajudei fulano? É assim, tá? Oi, Antônia Pavani, boa noite, amada. A Sheila disse, cada dia é um aprendizado evangélico. Todo dia, amor, todo dia, todo dia. Então vamos lá, tá bem entendido isso aí. A 631. O homem, por si mesmo, a pergunta, tem os meios para distinguir o que é o bem e o que é o mal? Não preciso nem ver a resposta do Espírito. Todos têm. A criança de 3, 4 anos, não mexe aí, põe aqui, tá lá, não chuta o gato. A criança que traz no seu interior, já vem preparada, é um espírito melhorado nessa reencarnação, esse menino que eu já contei para vocês. Quem é que está estudando em Mateus hoje, gente? Ninguém. Em 300 crianças que eu tenho, ninguém. Mas como? Olha que lindo, dona Val. Olha aí. Nossa. Mas, no entanto, tem outro que pega o brinquedo do outro, esconde, que mais? O que ele faz de arte? Pega, dá um soco no outro, esconde a mochila, que mais? E é uma série, mas já é um espírito necessitado. Então, se não trabalharmos o amor, como fala Joana de Ângeles, a educação é um ato de amor. E no educandário tem que orar todo dia, fazer a prece do Pai Nosso, sim, para aquele ambiente ficar melhor.
Aqueles que ainda não estão no nível de evolução vão melhorando, vão melhorando. Não pode responder, tem que ter disciplina para tudo, para tudo. Vai brincar? Faz fila. Vai almoçar? Faz fila. Vai fazer educação física? Faz fila. Gente, a coisa mais linda é isso daí. Oi, Estela Novelli, boa noite, meu amor. Jundiaí conosco aí. Saudades, Estela, saudades, viu? Então vamos lá, gente. O homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é o bem e o mal? Todos têm. Todos. Faz, Senhora? Faz. E aí, a mulher ou o homem perdoa e assim vai. É desse jeito. Todos estamos no nível de aprendizagem, evolução da criatura. E a resposta, então o homem tem os meios para distinguir o que é certo e o que é errado? Resposta dos espíritos, sim, quando ele crê em Deus e o quer saber. Quando a gente diz para a criança, e eu disse um dia numa reunião com vários adultos, olha, Deus vê tudo. Aí um senhor muito lindo disse, estou perdido. Entende? Deus deu ao homem a inteligência para discernir um do outro, para discernir o bem e o mal. E os autores maravilhosos, como a Joana de Ângeles, já está no livro Sendas Luminosas, e o Douglas vai falar amanhã sobre a colocação do bem. Então, a preocupação do Livro dos Espíritos, de 1858, é esclarecer, porque você não pode alegar ignorância, você não vai, porque está aqui, não tem mentira, é só verdade. Mas eu vou na igreja todo domingo, eu confesso, tudo bem, mas você ama, você se instrui, você faz a caridade, mas não é dar R$10 por mês para uma instituição que é a caridade, não, é você, a paciência, a tolerância, a resignação, é tratar bem uma pessoa, o velho, a velha, conversar com o pai, a mãe, consolar eles, é um monte de coisa maravilhosa. Oi, Deise de Angra dos Reis, linda, boa noite. Joana Lei, querida, boa noite. Nossa família aí. Eu não coloquei hoje no Store a chamada da noite, porque dia 25 vai ter a 27ª Chopicanha da maçonaria que construiu o SOS. Então eu coloquei no meu store para todo mundo, tinha 100 e poucas pessoas, vai vendo para comprar, para ajudar, porque a maçonaria ajudou tudo, construiu, beleza. Então, por isso que muita gente não entrou hoje. Mas tudo bem. Então veja bem, quando o homem crê em Deus e quer saber as coisas, Deus lhe deu a inteligência para discernir o bem e o mal. Todos. Entende? Um professor, como é que ele vai dar aula se ele não prepara? Ele está fazendo bem ou mal? Um médico, vai consultar o seu cliente, não põe o estetoscópio, está fazendo bem ou mal? Aí é que está, gente, é tudo assim, entendeu? Uma pessoa vai te atender num armazém, numa quitanda, não olha para você, não fala bom dia, você fala bom dia, ele não responde, é bem ou mal? Você tem que saber. Nós estamos vendo isso. E na questão 632, o homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem
quando na realidade faz o mal, ora, vamos ver a resposta dos espíritos. Mas todo mundo sabe o que é o bem e o que é o mal. Não adianta. Não adianta. Aí a resposta dos espíritos. Jesus vos disse: vede o quereris que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganareis. Fazei ao semelhante o que gostaríeis que lhe fizesse. Aí você sabe o que é o bem e o que é o mal. Eu tenho visitado também, nas minhas andanças aí, nas coisas das quais faço parte do Conselho Municipal do Idoso. Gente, impressionante. A criatura fica velha e fica com Alzheimer, a família quer descartar urgente, porque atrapalha o andamento da casa. Tem que trabalhar e fica aquela pessoa, não sabe o que faz. E se não tiver na comunidade um local para colocar, ou um centro-dia para colocar o dia inteiro, igual uma creche para velhos, o que faz? Abandonado. Mas quem faz isso não está praticando o bem, porque aquele velho, aquela velha cuidou desse filho, dessa filha, trocou fralda, ficou noite sem dormir, parará, e agora, que retribuição que dá? Semeou, vai colher, semeou, vai colher. Então, fazei ao semelhante, Jesus falou, o que gostaria que te fizesse. Pronto, acabou. Beleza. Então você está vendo bem essa colocação do bem e o mal. Vamos pensar na família. Aniversário do pai, 90 anos, 91. Um filho liga, outro não liga, um neto não dá bola. É bem ou é mal? Vocês que vão responder, tá? É coisa, às vezes até mínima, mas machuca. Deixa o avô e a avó triste, entende? Às vezes encontra, gente, uma vez no ano, tá? Então, é uma acomodação moral muito difícil, que somente a pessoa bem espiritualizada vai entender, deixa. Tá? E, por outro lado, vai chegando outras pessoas que vão cuidando de você, que vão conversando com você, que vão lembrando do seu aniversário. É tudo assim. E aí, tudo isso ocorre para não sofrer. Porque também a mágoa faz mal, deixa doente o idoso, a idosa. A mesma coisa, quando o Divaldo atendeu uma pretinha que largaram na porta da mansão do caminho. E aí, o que faz, Divaldo? Leva, dá banho, mamadeira, cuida. Aí veio o espírito, chamado Máscara de Ferro, falou, a partir de hoje não vou mais te perseguir, porque você acabou de acolher a minha mãe. A mãe havia reencarnado naquela condição. Então, a doutrina é essa bênção, não tem essa colocação só biológica, não, gente, não. É muito mais amplo, muito mais amplo, não? Marta Moura, boa noite, querida, boa noite. Então, vamos para a 633. A regra do bem e do mal
que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Vai com Jesus. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Então, essa regra do bem e do mal, onde que vai encontrar, em que lei natural está aí? Aí os espíritos respondem. Olha que fácil. Quando comeis muito, isso vos faz mal. Você sabe disso. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que você precisa. Sair da mesa sem empanturrar, entende? Beber, mas eu gosto, mas uma latinha, 2 cervejas, acabou. Não é pá, é bem ou mal? Tudo, mas está aqui, ó, é explicado. É Deus que vos dá a medida do que você precisa. E quando você ultrapassa a medida, você é punido. Claro. Está dirigindo correndo? Tromba. E é tudo bem esclarecedor. Oi, Gláucia, tudo bem, querida? Boa noite, linda. Boa noite. Então, a lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades. E quando ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. E vocês vejam como estão reencarnando criaturas com muitas dificuldades e que eu fico até um pouco assim, espantada ou preocupada, porque no meu tempo, quando eu lecionava, não se ouvia falar de autismo, TH, terá. Agora, criança, de repente, se você toma o celular dela, ela quebra a casa. Ela não tem limite. A família não pode ir com ela. Olha que espírito que está aí. Mas ela sabe o que é certo e errado. Mas a família vai deixando assim, ó. Mas eu não vou controlar meu filho, coitado. Deixa que bebe, ou deixa que faz isso. Vai deixando. Nós temos que orientar. A responsabilidade de um pai, de uma mãe, é preocupante. Porque, prestem bem atenção, você, pai, mãe, quando você desencarnar, irão te perguntar o que é que você fez pelo seu filho. Educou, orientou, mostrou esse caminho, mostrou das leis morais. E se não fez? A gente vai vendo algumas falas de companheiros. Outro dia o Flávio falou numa prosa dele, um palestrante nosso, o seguinte: uma pessoa matou o outro. E aí, então, pelo que a gente estuda, esse que matou vai ser um dia morto por alguém, pela lei de causa e efeito. E aí ele mostrou o outro lado da coisa. Não. Esse que matou, olha só, vai ser a mãe do morto. E agora? Inimigos se encontrando dentro de casa. Daí as dificuldades de filho, filha, pai, mãe, marido e mulher. Está aí. A necessidade que Deus encontra, a solução que Deus encontra para que o amor flua. Pode demorar?
100, 200, 300 anos, não adianta. Então a gente vai cada vez mais aprendendo. Então, na questão 633, está assim: a regra do bem e do mal pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Ele encontra aí, na lei natural, a regra disso aí tudo? Claro! Aí ele nem respondeu. Disse assim: você comeu muito? Não é para comer muito, vai fazer mal. Bebeu muito, vai fazer mal. Entendeu? Gostado que trabalhar não tem importância, viu, gente? Vamos em frente. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades. E quando ele a ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz: basta, para, evitaria a maior parte dos males dos quais acusa Deus, a natureza. Você vê, tem pessoa: por que eu sofro tanto? Eu sou infeliz, Deus não tem dó de mim. Não é nada disso, você é culpado. Você é responsável. A gente não quer ouvir isso, né, gente? Mas vamos em frente. A última questão da noite, 634. Por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Porque, olha, você, da nossa família, você é filho de Deus. Você é criatura de Deus. Jesus foi tão claro quando esteve entre nós, que ele disse assim, gente, eu não esqueço, eu não sei se foi na Amélia ou se foi na Joana, ele diz assim, ó: vós sois deuses, pois você tem uma partícula divina e podereis fazer mais coisas que eu faço. Gente, olha que força que é isso. Hã? Então você tem competência. Você não vai curar uma pessoa às vezes que você não tem o magnetismo que ele possuía, mas você tem inteligência para encaminhar, para ajudar, arrumar um óculos, dar uma roupa, dar um sapato. Você tem, gente. É claro, essa pergunta é muito linda. E Deus, aí a pergunta é: por que ele não criou só gente boa? Não, ele cria o ser simples e ignorante. Vamos lá. E de reencarnação em reencarnação, a criatura vai evoluindo. Uns rapidamente, outros devagar, mata, rouba, dilapida os cofres públicos, não tem limite, pensa que é só essa vida e coisa e tal. E aí vem toda a problemática de reencarnação e reencarnação para refazer as coisas desnecessárias. Muito bem. Mas tem outros que não. Tem outros que criaram simples e ignorante e vai bonitinho, vai bonitinho, vai bonitinho, bonitinho. É um Francisco de Assis, é uma Teresa de Calcutá, é uma Irmã Dulce. Olha, Dona Aparecida Conceição, a gente não tem falado muito dela, mas essa mulher, uma senhora, já desencarnou, uma senhora de cor, Dona Aparecida Conceição. Ela morava em Uberaba, terra do Chico. E aí, então, era uma enfermeira. E havia, no hospital que ela trabalhava, 14, veja a história, 14 pessoas com fogo selvagem, o pênfigo. E aí, o hospital, porque o pênfigo, ele contamina, você entende? Fogo selvagem. Oi, Rosângela, boa noite. Aí o hospital resolveu numa assembleia que esses 14 teriam que ir embora.
Tem que sair. Para onde? Olha o que fez essa mulher. Você não faz, eu não faço, ninguém faz. Ela conversou com os filhos, o marido, e disse: olha, vocês são todos criados, grandes, coisa e tal. Eu vou trazer os 14 para casa para cuidar, e daqui eles vão morrer, tudo bem. Não tem onde ir. A família não pega, não tem onde ir. Levou. Os filhos foram embora, o marido ficou bravo, né? E ela, aquela negra, boazinha, educada, foi no Chico. Chico, você acha que eu fiz certo? Chico, minha irmã, que bênção você acolher essas 14 criaturas. Porque, gente, pensa comigo, tem pessoa que adota um cachorro, 2 cachorros, 3 cachorros, e não vai no orfanato ver uma criança. Tem pessoa que faz isso, faz aquilo, mas põe logo o pai e a mãe no asilo para não ter problema. Gente, é isso que a humanidade é, entende? E a dona Aparecida, olha que lindo. Aí, o que ela fez agradou tanto a comunidade ali do Chico, e o Chico ajudando com o que ele ganhava, venda de livros, ajudando. Porque o espírita, ele desabrocha para esse lado porque entende, porque é assim mesmo, não? Fora da caridade não há salvação. Então, e aí, ela conseguiu, a duras penas, gente, construir um hospital. O Hospital do Fogo Selvagem, que quando eu visitei o Chico umas 2 vezes, a gente ia lá. E ela falava, naquela ala não entra, porque estão todos cobertos com folha de bananeira, porque espalhou por tudo. Estão esperando a morte chegar. E nós vimos umas crianças, e eu falei, mas dona Aparecida, não, são filhos de mães benfigosas, que agora eu abri aqui uma creche. Mas como que a senhora está fazendo para manter isso? Pedindo. E havia uma foto, gente, olha que bonito, da Hebe Camargo na parede. Eu falei, dona Aparecida, não, todo mês ela me manda dinheiro para manutenção da casa. E essa velha maravilhosa, linda, talvez com proposta, que já veio com essa proposta de auxílio, ela fundou ali, na região dela, uma fábrica de produzir borracha para molhar planta, para não ficar só pedindo. Olha que lindo. Saí de lá, assim, um grãozinho de areia. Falei, meu Deus do céu. Porque tem gente linda. Por isso que esse aí não estava na proposta contar a história da dona Aparecida Conceição. E ela, então, velhinha, aí era uma entidade que tinha uma diretoria, e ela que comandava tudo, e desencarnou, e outros continuam. O Hospital do Fogo Selvagem em Uberaba existe, tá? Oi, Rosângela bonita, boa noite, flor linda. Então, vocês vejam bem, ela fez mal para os filhos? Não fez, porque estavam todos crescidos, beleza. E ela fez a grande caridade, o grande bem de não colocar na rua 14 indivíduos com fogo selvagem. E eu pergunto para nossa família espiritual aqui, você faria isso? Não, eu também não. Entende? Auxiliar criança, adolescente, idoso, barará, preparar, tudo bem, mas um processo desse a criatura é muito evoluída, entende? O espírito, a alturas, vamos em frente, na última questão que paramos um pouco. Então, por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo no mal moral. Por que Deus não criou só gente boa? Não pode. Simples e ignorante.
você, nossa família espiritual, todinha aqui. Se está demorando muito para trabalhar pelo bem do próximo, etc., pelo bem, problema seu. Escolhas, escolhas. E aí, então, outras e outras e outras colocações da vida. Porque todos, uma bênção, chegaremos à plenitude. Podereis, vai demorar milhões de anos, mas vamos chegar, entende? Chegaremos à condição de espírito puro e perfeito, mas tem que ir aprendendo de reencarnação em reencarnação. E é por isso que o Consolador está aí, o Espiritismo com esses esclarecimentos aqui. E aí nessa questão, Jesus, aí já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Na questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, livre arbítrio. Eu quero ajudar, eu ajudo. Eu não quero, eu não ajudo. O problema é de cada um. E depois, olha, Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele, se ele toma um mau caminho. O que é esse mau caminho? Vamos lá. O que é esse mau caminho? Acomodação, preguiça, não tenho tempo, já fiz minha parte, agora estou aposentado, não quero saber mais nada. Está errado. Você é um espírito em evolução. O corpo envelhece, mas o espírito está caminhando. Usa dessas forças aí, vai para frente. Realiza alguma coisa. Sempre no bem. Falando o seguinte, então Deus deixa ao homem a escolha. Tanto pior se toma um mau caminho. Por quê? A sua peregrinação reencarnatória vai ser mais longa. Entende? Cada reencarnação constitui um processo de evolução do espírito. Então, por que delegar e deixar? Não, vamos fazendo, vamos consertando, não? E aí ele completa: se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência. E para isso é preciso o quê? Que ele conheça o bem e o mal. Por isso há a união do espírito e do corpo. Porque na espiritualidade, quando estamos para lá, se está começando a ficar bem bom, vai estudando igual a Amélia Rodrigues, a Joana, vamos estudando, vamos isso, visita aquilo. Maria de Nazaré tem um hospital para suicida, tudo bem, tudo bem. Eles não estão precisando reencarnar. Mas chega lá, ai, nosso lar tá bom, tá gostosinho. Espera aí, mas e as coisas boas que você deixou de fazer? Mas eu tenho que voltar. Vai ter que voltar. E muitas vezes você pede com urgência para poder evoluir. Você vai lembrar? Não. Mas tudo bem. Paramos aqui e na semana que vem, se Deus quiser, dia 17, a questão 635, que é a continuidade desse assunto, o bem e o mal. Mas é para tudo, gente. No trato com a empregada, no trato com quem bate na sua porta pedindo um pão, no trato com os familiares, o que você puder fazer a benefício do próximo, faça. Tá? Tudo é contabilizado. Tudo é contabilizado. Percebe?
paramos aqui. Vamos para o nosso evangelho, que também tem um texto lindo. No nosso evangelho, nós estamos, olha, já no capítulo 16, Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí chegou na hora da parábola dos talentos, que está em Mateus, o livrinho que o menino está lendo. E eu preciso até arrumar para ele um livro traduzido pelo Haroldo Dutra, do grego, melhores, grande, coisa e tal, porque se ele se interessou, é a primeira criatura que eu vejo fazer isso. A menina falou e disse, minha senhora, não senhora, vocês são flores, estamos crescendo, amor. Vamos lá. Aqui, a parábola dos talentos bate bem com o bem e o mal do que estamos falando. Porque, veja bem, uma criatura reencarna para ser professor. Eu vou falar da Vanderlei, pronto, acabou. Muito bem. Aí você trabalha até 30 anos, coisa e tal, né, Rosângela? Foi minha aluna. Então você trabalha e aí você não só vai dar aula. Você precisa preparar, você precisa ter uma postura, você precisa exemplificar, você precisa... E aposentou. E aí? Para? Não. Então, trabalhar, mesmo que seja com os joelhos desconjuntados. Não tem essa de ficar, agora eu vou descansar, eu vou viajar. Não. Deixa para depois, não sei. Então, aqui, parábola, porque o talento que foi dado para você, para ser professor, para ser juiz, promotor, médico, dentista, gente, proposta reencarnatória. Certeza, proposta. E aí chega aqui, muitas vezes muda, mas sempre nessa ótica. E os talentos são dados para a nossa evolução. Você pediu. Ninguém gosta disso, né? Você pediu. Então, aí o que acontece? Chega aqui, usa mal os talentos a que se propôs a usar. É mau professor, não prepara a aula, não corrige ditado, não explica direito, o bar não tem a barriga, aquela barriguinha que tem que ter, tá fora. Gente, não pode. Não pode. Porque vai ser cobrado de você. É o que eu trabalho no educandário com todos os 12 professores. Não pode. A gente prepara, viu um ditado. Não está fazendo o B direito? Espera um pouquinho. Caligrafia. Tarará. Porque você tem responsabilidade moral na história. Um médico vai atender você, não põe estetoscópio, não escuta nada, não pede exame. O que ele vai fazer? Que médico que é esse? Então, nós temos compromisso com a profissão que assumimos. Vamos para os talentos aqui. Jesus falava por parábolas, porque para a pessoa entender melhor as coisas como tinha que ser, porque naquela época vai falar do que, coitado daquele povo? A gente estava lá na infância espiritual, beleza. A parábola dos talentos está em Mateus, mas ela é ótima para nós. Aí ele conta uma história. O Senhor, ele está contando uma história, Jesus, age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. Quantos bens nós recebemos? Vai analisando. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a um outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Então, esse senhor fez isso. Deu para uma pessoa, ele colocou 5 talentos. Para o outro, ele deu 2. E para o outro, 1. Partiu.
Aí continua a história, aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com esse dinheiro e ganhou 5 outros. Quer dizer, pôs em funcionamento a capacidade intelectiva, a forma que ia usar, como é que ia fazer. Trabalhou. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma, trabalhou mais 2. Muito bem. Mas aquele que tinha recebido 1 talento, o que ele fez? Ele não fez nada. Ele cavou a terra e ali escondeu o dinheiro com medo que alguém mexesse nesse dinheiro. Vocês entenderam? Muito tempo depois, esse senhor que distribuiu os talentos voltou e pediu a conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, disse: olha, o senhor me deu 5, mas eu tenho que apresentar mais 5. E aquele que havia recebido, então apresentou mais 5. O senhor me havia colocado 5 talentos na mão. Eis aqui, além deles, 5 outros que ganhei. Aí o senhor respondeu: ó bom e fiel servidor, porque fosse fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Quer dizer, ele produziu, ele usou toda a capacidade intelectiva, usou tudo que a gente viu aqui sobre o bem, ele conseguiu. Bom, aquele que havia recebido 2 veio logo se apresentar e disse: Senhor, me haveis colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui os 2 e mais 2 que eu ganhei. E aí o Senhor respondeu, ficou contente: ó bom e fiel servidor, porque fosse fiel em pouca coisa, e eu vos estabelecerei sobre muitas outras coisas para você. Entrai no gozo de vosso Senhor. Quer dizer, você usou a força, usou a capacidade intelectiva, usou tudo para conseguiu, não? Muito bem. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida, ele disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia você, escondi o vosso talento na terra. O Senhor me chamou, está aqui o talento, está aqui, 1. E aí, o Senhor bravo disse que se ele tire, pois, o talento que tem e dê-no àquele que tem 10 talentos. Tirou dele e deu porque tinha 10. Lembra do 5, depois 5? Porquanto se dará a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bens. Mas para aqueles que nada têm, se lhe tirará, mesmo que pareça ter. Lance esse servidor inútil nas trevas exteriores, porque ali vai haver choro e ranger de dentes. E aí, vendo essa parábola linda que Jesus falou, falei, gente, que coisa mais linda. Aí eu procurei nesse livro aqui, que eu vou falar para você, Parábolas Terapêuticas, vê se você vê,
Parábolas terapêuticas do Dr. Alírio Cerqueira Leite. Claro que eu não vou ler tudo que ele escreveu, porque é fantástico. Então ele diz assim, vocês viram aqui? Aí, coitado daquele um que ganhou em vez de fazer, enterrou, não? Aí vai a explicação. Os talentos simbolizam todos os recursos que recebemos de Deus para evoluir. Cara, não pode parar. Sim. Por exemplo, ao reencarnarmos, trazemos uma quantidade X de inteligência para ser usada em benefício próprio e em favor da coletividade. Não é só benefício seu. Essa inteligência não é para ser utilizada no desvio de dinheiro público, em esquemas de corrupção, nada disso. Se viermos com talentos para a medicina, é para salvar vidas. Se viermos com talento para a educação, é para moralizar, é para ensinar, alfabetizar. O Brasil está analfabeto, gente. 30 anos perdidos são, e estamos recuperando. Então, por quê? Tem médico que fica em suas clínicas fazendo o quê? Aborto, que não pode, e etc. O problema, fala o Alírio, é que muitas vezes enterramos os talentos de preguiça. Porque dói o joelho, meu tá doendo, o que eu posso fazer? Passo pomada, um negócio aqui, O problema é que muitas vezes enterramos os talentos, ficamos na acomodação. Enterrar o talento significa não fazer bom uso dos recursos ofertados por Deus, que recebemos por empréstimo, porque é a inteligência, a capacidade de trabalho, o corpo perfeito, recebeu família, bens materiais. Nós recebemos todos esses bens, vão ficar parados? Então, quando usamos, diz o Alírio, esses talentos, por incrível que pareça, mais recursos nos são acrescentados. Porque é uma força, deixa eu explicar para vocês. Família espiritual, deixa eu explicar para vocês. Quando eu preparo aula para os alunos, eu demoro 4 horas. Não parece que eu tenho 87 anos. É uma energia que chega, pesquisa, pega aqui, pega ali, não aprendeu, vai aprender. Você entendeu? Então, gente, a criatura, quando se movimenta para o bem, usa bem o talento, ela é mais forte, ela tem força, ela tem vontade, ela acredita. E tudo que a pessoa se propõe a fazer, dá certo. Claro, com dificuldade, mas dá certo. Então, aqui o Alírio diz, nós recebemos todos esses bens divinos para o nosso usufruto, para evoluirmos com eles. E quando usamos bem, mais recursos vão ser acrescentados. Agora, por outro lado, as pessoas que não receberam alguns bens, esses talentos, mais recursos não são acrescentados. Por outro lado, aquelas pessoas que não receberam algum desses recursos é porque abusaram desses bens no passado espiritual. Olha só. Principalmente, veja bem, se estamos com uma responsabilidade socioeducacional, é porque no passado alguma coisa eu fiz que eu tinha que fazer e não fiz. Agora vem aqui. E aí o Alírio fala mais as coisas, mas ele fala, eu quero ler só isso. No livro dos Espíritos, na questão 642, fala assim, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Nós vimos lá. Resposta, não.
cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado por não ter praticado bem. Olha a responsabilidade do nosso educandário com 300 crianças, entende? É isso aí. E para encerrar essa parte aqui, que é super maravilhosa, vai falar de força de vontade, de etc e tal, da competência de cada um, da paciência e tolerância de pedir, e aí o Alírio encerra assim. Podemos resumir toda a parábola dos talentos da ação da vontade, englobando todas as coisas numa frase. Aí ele faz uma oração, um texto maior. Se eu quiser verdadeiramente mudar algo em mim que me limita, eu sou capaz de realizá-lo, mesmo que haja dificuldades, fruto das minhas próprias limitações. Eu consigo transformá-las se eu utilizar o quê? A força de vontade, de forma competente, aprendendo o quê? A superar, através de vários recursos, as limitações que possuo, solucionando-as com inteligência, paciência, perseverança, esforço continuado, de forma gradativa e suave, com o menor esforço possível. Porque eu me amo e por isso quero o melhor para a minha vida e desejo obter o quê? A plenitude e a felicidade que mereço. Olha que lindo. Depende de nós, aquela música, depende de nós. Só, entende? E isso é tão importante. Eu quero só ressaltar alguma coisa antes da nossa prece. Agora, dia 22, a gente inaugura um prédio fantástico, com 12 salas, salão nobre, cozinha, refeitório, parte de marcenaria, parte de informática, robótica. Então, mas de repente? Não. Foram 30 anos. Comecei com uma classe, temos 12. E a proposta agora é do pré-profissionalizante. E quem fez isso? Um ex-aluno meu, chamado Manuel Alves Lopes, o maior empresário de Bitinga, deu a terra. E a loja maçônica Estrela de Bitinga, que eu falo com muito gosto, deu 1.750.000. E aí houve toda essa construção. E também a Hípica de Bitinga encerrou, deu 300.000. Então, nós vamos inaugurar um prédio com salão nobre, com quadra de esporte coberta. Mas demorou quanto, dona Valderez? 30 anos. Então, é o que eu falo, aqui a lição do talento está aqui. Se você ficar acomodado, não acontece nada. Mas quando você põe a sua inteligência e a sua boa vontade, alguém vê e acode. A dona Aparecida Conceição acudiu lá, não acudiu? Com o Hospital do Fogo Cevar. E a nossa casa agora vai ficar uma bênção, tá? E isso daí é graças à boa vontade de vários irmãos, sem nada do poder público. Pois é? Então, vamos aproveitar a nossa capacidade para verificar, fazer ao semelhante que gostaria que fizesse para nós. Então, o Salão Nobre, só com cadeiras estufadas. Uma hora eu passo as fotos para vocês. Família espiritual linda, vamos aproveitar bem a parábola dos talentos. Não fique acomodado.
Use da capacidade intelectiva, força, fé, coragem. Esquece da doença, certo? Esquece da dor. Vai para frente, vai para frente. Vamos em frente. Tá bom? Vamos orar agora com muito amor, porque foi uma noite linda. Reestude a parábola dos talentos. Não guarde o seu talento escondido na terra, viu? Não faça isso. Não é, Rosângela? Rosângela, querida, minha ex-aluna também. Vamos orar. Deixa a sua aguinha aí, por favor. Deixa aí. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico, o amigo, o companheiro, Espírito protetor, o anjo da guarda de todos, da nossa família espiritual maravilhosa, estudiosa. Não é fácil, sei disso, nem é gostoso. Amados, obrigado por tudo que nos tem concedido a todos que nos ouvem agora ou depois, o dom da vida, a família querida, obrigado. Obrigado pelos talentos que cada um tem, obrigado. Obrigado, Jesus, pelo lar, pelas pessoas que nos cercam, até pelas dores que educam. Obrigado, obrigado. Mas agora, Jesus, vem ter conosco. Todos vêm ter conosco. E é esse o seu momento. Enquanto eu oro, você pede. E eu peço, Jesus, abençoa e fortalece, e que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito de todos os familiares. Ilumina o lar de cada um, para que haja a paciência, a tolerância, a resignação, o amor. E agora, nossos queridos irão fazer um pedido e o Senhor vai atender enquanto nós oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nas dimensões espirituais. O pão nosso de cada dia, mas dai-nos o pão para a alma, e não nos deixeis cair nas tentações da materialidade. Livrai-nos do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da prepotência, da preguiça. Livrai-nos, que possamos usar bem os talentos, Jesus, os quais nos foram concedidos. Amém, 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 Jesus. E com muito amor, eu quero que você tenha uma excelente noite. E vamos repetir. Obrigado, Jesus.